Olha, em menos de uma semana, 4 feminicídios, pelo menos, aconteceram no Maranhão. Os números este ano são preocupantes e parecem agravados aí pelos efeitos da pandemia. Uma frente parlamentar tem atuado para mudar essa triste realidade para as mulheres aqui no estado. Para falar desse trabalho e ainda sobre a lei que obriga condomínios a denunciar casos de violência doméstica e outros assuntos também, claro, converso hoje com a deputada estadual Daniela Tema, do DEM. Bom dia, deputada. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mirante conosco. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os maranhenses que nos acompanham nesse momento. É sempre bom poder compartilhar informações com todos os maranhenses. Obrigado, deputada. Deputada, só este ano já foram 42 feminicídios no estado, foram 51 no ano passado. E existe, a senhora coordena a frente parlamentar que está trabalhando para tentar minimizar e reduzir esses casos. Quais ações já foram realizadas e qual a perspectiva de redução aí dessa triste realidade? Exatamente, Cabalau. A frente, nós tivemos a ideia da frente justamente por esse cenário de números alarmantes aqui no estado do Maranhão, e a gente mobilizou a sociedade civil, segmentos que falam em defesa das nossas mulheres, de nós, mulheres maranhenses. Infelizmente, assim que nós iniciamos com os trabalhos da frente parlamentar, nós entramos no período de pandemia. Então, nós tivemos que nos reinventar para que o trabalho não parasse. Passamos a fazer algumas reuniões remotas, de forma remotas. Graças a Deus, as reuniões nós sempre tivemos um bom público, pessoas que realmente entendem sobre o assunto, que militam nessa causa, inclusive as delegadas, a delegada do feminicídio, a delegada da mulher, a juíza da segunda vara, a doutora Helena, o Tribunal de Justiça está envolvido, sociedade civil. Tem muita gente boa discutindo hoje violência doméstica, discutindo feminicídio. E o objetivo dessa frente é justamente esse, abrir esse debate de discussões para, através deles, nós entendermos o real cenário do Maranhão e buscarmos, de fato, criarmos medidas efetivas para combater que tantas mulheres continuem a perder a vida para o feminicídio. Porque discutir o assunto já é um caminho importante. A senhora é autora de uma solicitação feita ao governo do estado para que mulheres vítimas de violência recebam um aluguel para que possam recomeçar as suas vidas longe dos seus agressores. Como se dará esse benefício? Quais mulheres poderão ser beneficiadas? Exatamente. Há alguns dias atrás nós fizemos a indicação ao Poder Executivo do Estado do Maranhão, onde essa indicação trata sobre um subsídio para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós sabemos que muitas mulheres terminam sendo reféns da situação justamente pelo fator econômico. As mulheres ficam presas uma vida inteira juntamente ao seu agressor, sofrendo agressão psicológica, agressão física, porque muitas vezes têm filhos pequenos, não tem para onde ir. Então, surgiu a ideia, eu juntamente com a minha equipe começamos a debater e procurar, de fato, eu tenho me preocupado muito com isso, em criar mecanismos e medidas que sejam efetivas para a nossa sociedade maranhense. Então, surgiu a ideia desse projeto de lei, demos entrada como anteprojeto. De imediato, o governador atendeu a nossa solicitação. Assim que chegou no Palácio, ele e toda uma equipe técnica acompanharam de que se tratava o projeto e perceberam nele a importância de evitar que outras mulheres percam a vida, porque a partir do momento que a gente tira a mulher de perto do agressor, a gente está fazendo com que menos mulheres terminem se submetendo a atos de violência doméstica, até porque nós sabemos que o feminicídio é o último ato de violência. Muitas mulheres que sofrem feminicídio, elas já têm sofrido todo um ciclo de violência e o objetivo é afastar essas mulheres. Nós sabemos que hoje já existe a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Maranhense, Imperatriz, mas e aí? E os outros municípios maranhenses que não têm esse aparato? Para onde é que essas mulheres vão? Não é? Como é que elas vão sair de casa? Onde é que elas serão abrigadas? Existe uma proposta de valor já para esse aluguel? Já existe, sim. É um subsídio no valor de R$600, onde as mulheres elas poderão receber esse subsídio durante 12 meses, que é o tempo que elas vão ter para se organizar, tudo. Durante 12 meses estarão recebendo esse valor de R$600. E para as mulheres se enquadrarem no perfil, existem alguns critérios. Dentre esses critérios, elas terem filhos menores de idade e receberem menos que 2 salários mínimos. E eu acredito que isso vai mudar bastante a realidade, mas será mais uma ação também da frente parlamentar, mais um mecanismo que nós vimos justamente nessas discussões, a necessidade de afastar as mulheres
do agressor. Então, é um importante projeto aí para as nossas mulheres, que muito em breve, como a iniciativa do Poder Executivo, o governador já encaminhou para a Assembleia, talvez até esteja na ordem do dia de hoje para votação. Se não tiver hoje, certamente até a semana que vem, nós estaremos votando isso na casa e retornando com o projeto para o Palácio, que tenho certeza, com o interesse que ele mostrou ter, e logo, logo será sancionado e será transformado aí mais um projeto social do governo do Maranhão. Deputada, o repórter Olavo Sampaio está com a delegada da mulher agora para falar exatamente sobre esse assunto, sobre essa situação de violência contra as mulheres. Bom dia, Olavo. A gente vai continua falando sobre essa realidade no Maranhão, que é alarmante. Ao meu lado está a Kazumi Tanaka, que é a delegada que cuida coordenadora das delegacias da mulher no Maranhão e tem esses dados, conversa com a gente agora. Bom dia, delegada. Bom dia. Agora, em relação a esses números aí, mais de 40 casos, há uma região do Maranhão onde esses números são mais recorrentes? Não, nós não identificamos especialmente alguma região em que os feminicídios tenham ocorrido de maneira mais recorrente. O que nós observamos é que realmente tem se distribuído em todo o Maranhão. Aqui na capital nós também temos todos esses monitorados e investigados pelo Departamento de Feminicídio. Nós temos acompanhado todos os desdobramentos das investigações relativas a esse caso. Sobre as vítimas, o perfil das vítimas, elas na maioria dos casos são companheiras dos agressores, né? São companheiras, são esposas, ex-companheiras, e grande parte dessas mulheres, na verdade a maioria, são assassinadas naquela situação de fim do relacionamento ou que tentava romper aquele relacionamento que já vinha de uma série de situações de violência promovidas no decorrer daquela relação. O que muitas autoridades, inclusive aqui na Casa da Mulher Brasileira, vocês tentam repassar, são esses sinais que são dados ao longo da vida do casal e que muitas vezes dá para se perceber ali, né? Dá para perceber e até evitar esse tipo de situação, né? Exatamente. O feminicídio ele não é um ato isolado. É uma série de violências que foram promovidas no decorrer do relacionamento e que se iniciam pelas psicológicas e vão ascendendo para outras formas de violência, como é a física, né? E cada vez mais aquela situação vai ocorrendo e se ela decide, por exemplo, romper o relacionamento, se ele entende que a mulher é posse e propriedade dele, ele precisa puni-la por aquela decisão de romper o relacionamento, ele precisa puni-la porque ele não obedeceu às determinações que ele estabeleceu, e aí no caso ele vem e retira a vida daquela mulher. Dado também importante a ser identificado é que dessas mulheres que foram assassinadas somente esse ano, 7 foram seguidos de suicídios. Então, assim, é uma situação que nós temos que também trabalhar, essa relação entre feminicídio e feminicídio, para que nós possamos também criar estratégias de forma a alcançar essas mulheres que a grande parte delas, a grande maioria, não acessou para pedir ajuda para o Estado em momento algum. A gente tem aqui em São Luís a Casa da Mulher Brasileira, que é essa estrutura aqui que a gente sempre mostra, mas no interior do estado, como a deputada Daniela Tema até frisou, no interior do estado não tem tanta infraestrutura assim, estrutura de atendimento. Como é que faz para essas mulheres que estão lá na zona rural, em municípios mais distantes das grandes cidades? Qualquer situação de violência doméstica e familiar, a mulher pode referenciar a Delegacia da Mulher da sua cidade, nós temos atualmente criadas 25, instaladas já 19, como também a Delegacia do seu município, que embora não seja especializada de atendimento à mulher, ela vai registrar a ocorrência, pedir medidas protetivas de urgência, realizar as prisões em flagrante delito, inserir aquela mulher na rede de atendimento, porque nós sabemos que não apenas a denúncia na polícia vai resolver o problema dela, ela depende financeiramente, afetivamente, tem os filhos para criar, precisa de capacitação profissional, uma série de ações de forma que ela consiga de fato se libertar daquela relação violenta e tenha a perspectiva de que pode sim resgatar a autonomia e ter uma vida de mais liberdade. Essa questão financeira aí pode ser a maior dificuldade, a dependência financeira do agressor pode ser a maior dificuldade aí enfrentada por essa vítima, mas muitas vezes ela não tem nem para onde ir. Exatamente. Entre sobreviver naquela situação, apanhando, sofrendo violências, ou não ter um prato de comida para dar para os seus filhos, às vezes ela prefere e escolhe ficar naquela condição
apanhando de vez em quando, sofrendo uma série de violências, do que ver seus filhos em situação de vulnerabilidade ou não ter um teto para morar. Então, quando essas situações se somam, ela fica ainda muito mais vulnerável, muito mais fragilizada, e se ela não tem apoio das pessoas que vivem próximo a ela, que fazem parte da vida dela, pior ainda para aquela mulher. Então nós precisamos nos mobilizar, tendo em vista esse dado que eu coloquei, que a maioria das mulheres assassinadas não pediram ajuda em momento algum para o Estado. Tem possibilidade, por exemplo, dessa mulher ameaçada, pelo menos as primeiras ameaças aí para evitar algo maior, algo mais grave, ela conseguir uma medida protetiva, algo que retire esse agressor do convívio dela, ou pelo menos evite que ele chegue perto dela, de modo assim urgente, tipo, ela denuncia hoje, já amanhã ou depois ela tem alguma resposta? Tem essa total possibilidade. A partir do momento em que ela se insere num organismo, ela entra num organismo como é uma delegacia de polícia, ou promotoria, ou vara especializada, defensoria, outros organismos da rede, ela tem a possibilidade de pedir medida protetiva de urgência, que é encaminhada para o judiciário, e aprecia aquele pedido, por exemplo, de que ele seja afastado do lar conjugal. E se ele descumprir aquela determinação e retornar ao lar após afastado, há a possibilidade de que ele seja preso em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva de urgência, que é um crime novo que foi inserido na nossa legislação penal. Só para finalizar, vamos reforçar então as denúncias, como podem ser feitas. Para todo o estado, nós temos agora a possibilidade da delegacia online, é só colocar a delegacia online Maranhão em qualquer buscador. Para quem mora na Ilha de São Luís, todos os municípios da Ilha de São Luís, Salve Maria Maranhão, baixe o aplicativo para o sistema Android, para os smartphones que usam o sistema Android, 190, 180, que é o número nacional. Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas. No interior do estado, as delegacias regionais, elas têm plantão de polícia especializado para atendimento de todas as situações ocorridas contra a mulher, final de semana, noite e feriados. Obrigado, delegada Kazumi Tanaka, que falou com a gente sobre essa realidade aqui no Maranhão, deu até um mapa sobre a violência doméstica, e é importante a vizinhança, os amigos, todo mundo perceberem, né, Cabalau? Porque pode ajudar. Às vezes a mulher é tão acuada, tão oprimida, que não consegue buscar ajuda e conta com a ajuda de familiares, de pessoas que estão observando essa violência. Eu volto com vocês ali no estúdio. É verdade, Olavo, obrigado. Continuamos aqui a nossa conversa com a deputada Daniela Tema. Deputada, a propósito ainda sobre essa violência doméstica, existe uma lei de sua autoria que obriga os condomínios residenciais a denunciarem casos suspeitos que sejam de violência doméstica. E como é que fiscaliza essa lei? Essa é a grande questão. Boa pergunta, até bom para a gente esclarecer, porque o que é a lei? A lei ela obriga os síndicos ou as administradoras de condomínios a qualquer indício de violência, violência doméstica, a comunicarem os órgãos de segurança. E são esses órgãos que farão a fiscalização. O síndico ele não é um fiscalizador nesse sentido. O síndico é um administrador. Então, o síndico informa os órgãos competentes e esses órgãos são responsáveis por apurarem o fato, por se dirigirem ao local e apurarem e iniciarem as investigações. Então, essa responsabilidade de fiscalizar, ela não fica por conta do síndico. E, de fato, essa tem sido uma lei bastante efetiva, porque o que a gente vê, as pessoas tratarem o caso de violência doméstica como algo privado. Isso não é algo privado, né? Isso é um problema de todos nós, é um problema social, onde nós precisamos justamente quebrar esse ciclo de violência, e para isso nós precisamos fazer com que as autoridades tenham conhecimento. E é uma forma até de inibir também o agressor, porque ele sabe que a partir de agora tem alguém lá olhando tudo, e assim a gente vai poder evitar e ajudar a reduzir esses altos números de violência doméstica e até mesmo de feminicídio, porque se a polícia ela age em tempo, a gente vai estar evitando que algo pior possa acontecer. E o bom dessa lei é que ela não abrange somente as mulheres, ela abrange crianças, adolescentes, idosos, que o número de idosos também é um número muito alto, a gente se vê falar pouco sobre isso, porque termina que os idosos são bastante vulneráveis e muitas vezes não chega nem ao nosso conhecimento, né? Mas tem muitos idosos aí sofrendo violência doméstica, o número é bastante alto. Então, a lei também ampara os nossos idosos, as nossas crianças que estão bastante vulneráveis para isso. É verdade. Hoje mesmo, no Bom Dia, nós vimos o caso de uma idosa assassinada barbaramente por essa vulnerabilidade. Exatamente. Deputada, além das vítimas, as pessoas geralmente têm medo também de fazer a denúncia. Então,
Além da lei em si, existe algum trabalho de conscientização dos moradores para a importância dessa denúncia? Nós estamos aí com a frente parlamentar, como nós colocamos anteriormente. A frente parlamentar vai estar percorrendo, vai estar discutindo, vai estar levando informações para as pessoas, para a população maranhense, e eu acredito que através dessas informações, inclusive nós vamos agora incluir os homens no debate. Muitas vezes a gente, quando fala de mulher, de programas para mulher, de defesa das mulheres, a gente termina esquecendo um pouco de incluir o homem no debate. O nosso objetivo é também incluir os homens nesse debate. Inclusive ontem nós estivemos na FIEMA, falando justamente sobre isso, tentando envolver as indústrias, o comércio, nesse importante debate que é violência doméstica, feminicídio. Estamos também com um projeto de levar para as escolas essa discussão, levar essa informação para as escolas, para as crianças, adolescentes, para dentro das universidades, ou seja, envolver toda a sociedade nessa temática tão importante que tem sido violência doméstica e o feminicídio. Verdade. Temos um tempinho para falar de eleições. Esse ano aqui teremos muitos candidatos a prefeito. Percebeu aí o masculino? Candidatos, pois né? A única pré-candidata, a deputada estadual Detinha, abriu mão da sua candidatura essa semana. Esse cenário aí masculino ele demonstra que ainda há muita disparidade entre homens e mulheres na política aqui no Maranhão. Não está faltando uma liderança feminina mais forte? O que a senhora pensa sobre isso? Exatamente. Isso é público e notório, né? Essa distinção, essa diferença que ainda há, principalmente no cenário da política, principalmente mulheres ocupando o espaço de poder. É claro que nós temos avançado muito, inclusive na própria Assembleia Legislativa, que neste pleito tem um número maior do que pleitos anteriores, mas ainda assim há uma diferença muito grande. Nós buscamos pelo menos nos igualar aos homens no que tange a política, a ocupação em espaços de poder, só que a gente tem tido muita dificuldade. Dificuldade começa muitas vezes dentro dos próprios partidos, oportunidade. Boa parte dos partidos são presididos inclusive por homens. Os cargos majoritários dentro dos próprios partidos estão com os homens. As mulheres ainda têm pouca oportunidade, muitas vezes mulheres que têm perfil político não ingressam na política por falta de apoio, por falta de oportunidade. Eu quero até aproveitar esse espaço e esse momento para orientar, para pedir para as minhas amigas aí, mulheres, para não se deixarem serem usadas por partidos políticos aí como Laranja, como aconteceu nas últimas eleições. As mulheres estão sendo usadas simplesmente para obedecer o que determina a lei. Nós precisamos nos posicionar. Hoje existem recursos para ajudar nas campanhas das mulheres. Nós precisamos fazer com que esse recurso seja de fato usado para nos colocar no mesmo nível que os homens na disputa. Quando a gente fala de mulheres na política, não significa colocar uma mulher e todas as mulheres terem que apoiar as mulheres. Significa que nós queremos que as mulheres disputem de igual para igual e que nós democraticamente decidamos em quem vamos votar. Então, falta esse espaço, os partidos precisam ter um olhar mais atento, mais diferenciado em relação a isso, porque nós só vamos conseguir mudar essa realidade quando os próprios partidos se conscientizarem da importância da mulher no debate, da importância da mulher na política. Nós não queremos, em momento algum, tirar o espaço que é do homem, nós queremos dividir esse espaço com vocês de igual para igual. Deputada Daniela Tema, muito obrigado por nossa conversa. Um ótimo dia para a senhora. Cabalau, eu que agradeço a você e a todas as pessoas aí que nos acompanharam. É sempre muito bom poder trazer um pouco mais de informação para os nossos maranhenses. Obrigado. De volta com vocês no estúdio, Soares. Muito obrigado, então, Clóvis Cabalau. Quadro Bastidores que volta amanhã.